sobre os filhos ser obedientes aos vossos pais, né? É uma palavra que hoje em dia a gente não ouve muito mais, irmãos. Não ouve essas pregações sobre obedecer, né? Obedecer o seu pai, obedecer a sua mãe. Tanto que o servo do Senhor vem dizendo aqui que é o primeiro mandamento com promessa. Quando Moisés deu os mandamentos, se você quiser abrir a tua Bíblia em Êxodo 20, 12, ele fala que aquele que obedecesse, que honrasse o seu pai e sua mãe, os seus dias se prolongariam na face da terra. E a palavra de Deus vem dizendo aqui que se você honrar, se você obedecer, você te irá bem. Aleluia. Mas o que é honrar? Né? Às vezes as pessoas confundem a palavra honrar e obedecer. Obedecer, irmãos, é obedecer uma voz de comando. É quando o pai, a mãe, muitas vezes te fala, tu vai fazer isso, fala lá com autoridade, e tu, por medo, obedece. Para não apanhar, para não ser punido, para que nada aconteça de errado com você, na frente do pai, da mãe, você obedece. Isto é obedecer, não é honrar. Agora, honrar é você amar, é você se dedicar. É você obedecer porque você está honrando o teu pai, a tua mãe, mesmo longe deles. Mesmo quando eles não estão perto de você, você vai dizer, eu não vou fazer tal coisa porque eu não vou agradar o meu pai e a minha mãe. E a minha mãe e meu pai não merecem tal coisa. Isto é honrar. Você pode, talvez, obedecer e não honrar. Mas se você honra, você vai sempre obedecer. Porque há uma diferença entre uma coisa e outra. E assim somos nós com Deus, né? Às vezes eu vejo pessoas que vêm na igreja, porque eu tenho que ir lá, porque eu tenho que ir, porque a palavra de Deus não é por prazer, por adoração, por honrar o nome do Senhor. E a Bíblia vem dizendo então para que os filhos venham obedecer. Nós temos visto de hoje, irmãos, eu ando escandalizada, horrorizada com o tipo que está os filhos dos crentes. Eu não vou dizer que não tem, não. Eu não vou ser hipócrita. Tem sim, irmãos. Porque muitas vezes nós não ensinamos. Mas abaixo diz aí o quê? Que nós devemos ensinar eles, admoestar eles, aleluia. Dizer para eles o caminho. O que é admoestar? É avisar do seu erro. É dizer, não anda desta forma, não pratique desse jeito. A palavra do Senhor diz assim. Aleluia! Hoje em dia, irmãos, eu vejo as pessoas muito crentes mesmo passando a mão na cabeça dos seus filhos. Ao invés de ensinar que está errado, não ensina o caminho, irmão. Não ensina, mas o mundo ensina o caminho errado. O mundo ensina o que é pecado. O mundo mostra os prazeres da carne, os prazeres do mundo. E quando você está calado, não está ensinando o teu filho pela palavra, o inimigo tem roubado o campo nessa área. E aí nós ficamos apavorados, irmãos. Esses dias eu estava conversando com meus filhos e disse, eu devo ter sido uma mãe muito ruim. Mas glória a Deus por isso. O Senhor nos deu sabedoria, irmãos. Não foi fácil. Você acha que foi fácil criar o Gabriel? Não estou aqui para te, né, passar vergonha, meu filho. Mas ele era terrível, gente. Ele era um menino terrível. E nós, às vezes, cuidávamos de trabalho na igreja. E ele era a nossa prova. Não era fácil, irmãos. E vocês acham que eu corrigia ele porque eu tinha prazer? Que eu batia nele, que eu tirava as coisas dele, que eu castigava ele porque eu tinha prazer? Não, é porque eu orava, eu pedia para o Senhor me dar sabedoria para educar ele nos caminhos do Senhor. Porque nós íamos de uma vila onde o jovem era a probabilidade, é o crime, aborrecendo. Porque diz aqui, se tu não honrar o teu pai e tua mãe, você não vai longe. Se você honrar, vai se prolongar os teus dias. Então, irmão, era uma luta constante. Nós víamos um lugar onde o tráfico era muito grande. O roubo era muito grande. E eu vivia desesperada para meu filho andar nessa situação. Mas eu era serva do Senhor, eu orava e pedia sabedoria. Eu pedia entendimento. Muitas vezes errei com ele, errei e erro até hoje. Mas eu ensinei ele, eu não deixei ele andar no caminho errado. Em todo tempo eu ensinava, em todo tempo eu brigava, eu dizia para ele, eu não sou tua amiguinha, eu vou te perseguir. Às vezes os irmãos dizem, tu é louca, meu irmão? Não, irmãos, se eu fosse a amiguinha dele, ele não vai entender. Ele vai achar que eu sou coleguinha, bater nas costas. Não, eu perseguia. Eu ia na escola e horário de recreio, ficava espiando, irmãos. Eu queria que ele andasse nos caminhos do Senhor. Eu ensinava a palavra. Eu dizia para ele quando era pequeno, não seja que nem a cana, não sirva de Acã no nome do Senhor. Esses dias eu estava aconselhando um jovem
eu acho que era o Pedro, se eu não me engano. Ele estava falando sobre Acã. Hoje em dia, não vê mais os pais falar, não seja assim, não faça isso. Ai, deixa, Deus cuida, mas tu tem que zelar, tu tem que ensinar, tu tem que apresentar a verdade para ele. Porque se nós não apresentar, irmãos, o inimigo vai cegar, o inimigo vai enganar. Nós vemos filhos de crente a passos largos para o inferno, levando a coisa na brincadeira. Eu vejo, irmãos, aqui na nossa congregação, jovens que ficam brincando. E muitas vezes eles têm culpa, irmãos. É porque o pai e a mãe não ensinam. É porque o pai e a mãe não falam a verdade. Ai, deixa, porque aquele que tem promessa não morre. Vou descansar. Aquele que tem promessa, Deus cuida sim, mas morre também, vai para o inferno se não se arrepender. Se não se converter ao Senhor. Não adianta ter nascido na igreja, ser filho de crente, andar com saia arrastando o cabelo comprido, se não se converter, não obedecer, não honrar seu pai e sua mãe, o Todo-Poderoso, vai morrer no inferno. Isso é verdade, porque eu sou filho de líder, eu sou filho de pastor, eu sou filho da irmã que prega. Isso não, tu não está isento. Você vai para o inferno se você não se converter, se você não aprender a honrar e obedecer a palavra do Senhor. Mas a palavra de Deus vem dizendo que é o primeiro mandamento com promessa. Com promessa, irmão. Tu te vai bem. Aleluia. Tu vai ter uma vida abençoada. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu não era cristã e eu sempre honrei a minha mãe. Eu digo para meus filhos, às vezes, que eu tive muitos motivos para não falar com a minha mãe. Eu tive muitos motivos para ficar de mal com algumas irmãs minhas não se dão com a minha mãe. Só que eu, desde antes de aceitar o Senhor, eu pensava, eu tenho que honrar minha mãe. Eu tenho que respeitar minha mãe, porque mãe é uma só, porque ela fez tudo por mim. Aí tu vai dizer, mas a minha mãe é chata, minha mãe briga, minha mãe incomoda. Sim, nós somos falhos, somos ser humano. A própria Bíblia vem dizer, não provocais a ira. Muitas vezes nós provocamos, né, a ira do nosso filho, né? Mas nós temos que colocar diante do Senhor. Nós temos que levar eles, ensinar o caminho. E nós temos que honrar, irmãos. Eu honro a minha veinha, digo para ela. Né? Até o dia de hoje, muitas vezes, né, ela vai na casa, começa, cala a boca para mim. Ela já está bem, né? Tipo, não está muito bom. Mas a gente sempre respeita, irmãos. A gente honra. Isso é honrar, é tu respeitar, é tu amar. Mesmo às vezes que a mãe e o pai possam estar errado, coloca diante do Senhor. Coloca nas mãos do Senhor. Serve ao Senhor com alegria. Faça a vontade do Senhor, porque é o que o Senhor tem para a minha vida e para a tua vida. E muitas vezes nós erramos, irmãos. No que nós erramos também, nós pais? Muitas vezes nós não falamos aos nossos filhos as qualidades deles, né, irmão? Nós só falamos o defeito. Porque tu é assim, porque tu é assado. Nunca diz um eu te amo. Nunca faz um agrado. Irmãos, eu sou chata pra caramba. Meus filhos, não é fácil. Né? Tem dias que eu digo para eles, hoje eu estou louca, vocês me deixem. Eu já venho avisando, me deixe, para não dar luta. Mas, irmãos, o Senhor dá graça. Mas, às vezes eu faço um agradinho para eles, né? Compro um docinho, boto no travesseiro. Ó, para Deus abençoar o teu dia. Sabe, irmãos, nós temos que zelar pelos nossos filhos. Eu sou uma mãe que às vezes eu acho que eu sou demais. É um zelo pelos meus filhos assim. E nós não vemos isso, irmãos, hoje em dia. Eu tenho um cuidado, eu falo até para vocês, líder, eu não largo a minha filha. Não largo, irmãos. Eu cuido, eu tenho cuidado porque Deus me deu. E nós temos visto hoje em dia na igreja, os pais não têm mais cuidado. Eu ouvi esses tempos um irmão dizer assim, ó, deixa dar como quer, Deus cuida. Não é assim, irmãos. Tu tem que cuidar dessa joia preciosa que Deus colocou nas tuas mãos. Tu tem que ensinar a tua filha como ela tem que se portar. Uma vez, irmãos, aconteceu uma coisa quando a Emília era pequenininha. Nós estávamos na rua andando e a gente viu o exemplo que vem de dentro de casa, né? E nós estávamos na rua e passou uma mulher com uma leg. E aquela leg aparecia tudo, né? Até a alma dela abençoada. E a Emily, ela devia ter o quê? Uns 4 anos. E ela olhou e disse assim, mãe, eu acho que ela não tem um marido. Eu disse, por que isso, filha? Viu o exemplo, né, irmãos? Por que isso, filha? Porque se ela tivesse um marido que nem tu tem, ela ia colocar, ela ia olhar,
Como é que ficou? Então ela não tem um marido, ela não sabe que ficou feio. Então tu tem que dar o teu exemplo. Tu tem que dar o exemplo de como suportar. Tu tem que dar o exemplo de como estar na presença do Senhor, de como estar na casa do Senhor. O jovem, o Gabriel, quando ele era jovem, ele ia pro culto. Qual é o jovem que não quer ir para trás da igreja? Ficar de conversinha, que eu vejo muitos aqui, né? Dou umas puxadinhas de orelha de vez em quando. Eu me meto mesmo, eu não tô nem aí, irmãos. Eu me meto, eu sou daquela chata, né? O jovem ouvindo já começa a ouvir, fui você, irmãos. Porque eu tenho amor pela tua alma. Eu não quero que tu te perca, não é porque eu te odeio. Esses dias o Júlio disse pra mim, tem um jovem lá que te odeia, ô glória, deixa eu me odiar, mas eu vou lutar pela alma deles. Né? Porque a gente tem amor pela alma, não é por prazer de perseguir. E aí o Gabriel, muitas vezes eu estava no culto, vocês podem perceber, irmão, eu estou no culto, às vezes eu estou aqui, ó, picando. O Gabriel já não, né, que já está com 22 anos na cara, né, barba feita. Mas eu estou sempre alerta aos meus filhos e muitas vezes dos outros, estou cuidando também, irmão, sou metida. E o Gabriel, às vezes, subia, irmãos, e eu ia trazer, ele estava lá de conversinha, não, da igreja. É dentro da igreja que Deus ordena a bênção e a vitória. É lá que tu vai aprender a palavra de vida eterna. Vamos. Vinha bravo. Mas, Gabriel, tu não louva a Deus por isso hoje, que hoje está aí. Até o dia de hoje, com 22 anos, um jovem, não é porque é meu filho, é uma bênção nas mãos do Senhor. Faz a obra do Senhor com zelo. Honra, me honra. A gente briga ele porque nós temos, né, um gênero meio parecido. Então, não tem como, né, irmão? Não vamos dizer que não vamos brigar, que a gente é crente, misericórdia. Mas a gente briga sim. Sai faísca de vez em quando. Mas a gente se perdoa, a gente se ama. Porque a gente aprendeu assim na palavra do Senhor. É isso que a palavra do Senhor nos ensina. Então, quer dizer pra ti nesta noite, mãe, pai, seja assim, um que ensine, um que exorte, um que admoesta, mas seja um que abrace, que diga, eu estou contigo, eu falo porque eu sou tua amiga, não amiguinha. Porque a amiguinha bate a mão nas costas e esconde os erros, os defeitos e tá tudo bem. Muitas vezes fala lá pros outros, mas na cara não tem coragem de falar. Eu disse pro Gabriel, falando umas coisas, ele ficou bravo comigo, eu te digo, mas é tu que pensa, não, os outros pensam, mas eu te digo na tua cara porque eu sou tua mãe e eu quero ver o teu bem. Aleluia. Nós, como servos do Senhor, temos que lutar pelos nossos filhos, irmãos. Este culto é de mães e filhas, não é? Mas vamos botar no geral, no todo, pais e filhos. Lute pelo teu filho, irmão, ainda que ele seja rebelde, seja uma peste. Mas lute. Deus te deu essa bênção para trabalhar na tua vida. Uma vez quando ele falou para mim, os filhos vêm para mudar a gente, porque não é fácil. Não é fácil, irmãos. Quando a gente não tem filho, né? Deus o livre que vai fazer isso. Deus o livre, porque eu pico, eu faço. E depois não vai fazer nada. Então Deus coloca para nós trabalhar na nossa vida, para nós aprendermos. Não é fácil ser mãe, não é fácil ser pai. Eu erro até o dia de hoje. Mas a gente erra, a gente tenta consertar e sempre tentando levar a palavra do Senhor. Eu sempre digo para meus filhos, sem Deus não somos nada. Honrar a Deus acima de tudo. A gente desanima, muitas vezes a fé enfraquece. A gente fica na caverna muitas vezes, mas sempre honrando o nosso Deus Todo-Poderoso. Eu penso assim, irmão, se nós não conseguirmos honrar o nosso pai e a nossa mãe, que nós vemos, que nós tocamos, que nós estamos ali dia a dia, quanto mais honrar o nosso pai que está no céu, que nós não vemos, nós não tocamos, nós só sentimos, porque ele é Espírito. Como é que tu vai honrar Deus se tu não honra teu pai e a tua mãe? Não tem como, irmãos. Não tem, não existe. Então eu venho trazer uma palavra de alerta para a igreja nesta noite. Vamos despertar a igreja. Enquanto nós, pais, estamos dormindo, estamos deixando nossos filhos andando da forma que querem, se comportando do jeito que querem, Satanás está tomando campo na igreja. Porque Satanás não está brincando. O inimigo da minha alma, da tua alma, ele não tem brincado com a igreja do Senhor. Ele tem trabalhado de uma forma, colocando opressão nos corações dos jovens. Porque muitas vezes a mãe e o pai não dizem o quão precioso eles são. O quão importante eles são. Muitas vezes o inimigo tem colocado a tal da depressão, que não é fácil. Porque eu estava falando esse tempo com uma psicóloga sobre jovem. E ela disse para mim que essa fase onde o jovem totalmente lá, até os 18 anos, até os 22 anos, o jovem ele está perdido, ele não sabe para que veio, ele acha que ninguém ama, que ninguém gosta. E é assim, irmãos, os jovens são assim. E nós temos que estar ali, irmãos, mostrando que eles são importantes,
Muitas vezes a minha filha está lá e eu digo, tu é melhor que isso. Tu é uma bênção, não te comporta desse jeito. Ah, mas não, tu é diferente. Então que você venha acordar e fazer assim na tua filha. Ai, mas se ele faz, você fala, não é fácil, não. Não é fácil. Mas o nosso Deus, Ele é fiel. Ele nos dá sabedoria. Ele nos dá discernimento. Aleluia. Para que nós continuemos no caminho certo. Para que nós continuemos na presença dEle, fazendo a obra do Senhor. E, irmãos, muitas vezes a gente olha dentro da igreja um monte de jovem depressivo. Tentando se matar muitas vezes, irmãos. Às vezes Deus mostra. Uma vez eu fui pregar numa igreja e eu comecei a ministrar e o Senhor falou comigo sobre uma jovem. Ela estava sorrindo no culto. Ela estava faceira, aparentemente. E o Senhor falou comigo, me revelou o que estava acontecendo dentro da casa daquela jovem, irmãos. É forte o que eu vou falar para vocês. Aquela jovem estava sendo abusada, irmãos. O Senhor falou comigo. E eu, mas isso é muito sério, Deus. Será? Fiquei lutando com Deus. E o Senhor falou, e ela determinou que vai tirar a vida dela até o final de semana. E eu, como é que eu vou falar isso no meio da igreja? Porque muitas vezes, irmãos, os pais não prestam atenção nos filhos. Tem que estar atento no teu filho, irmão. Tem que estar atento com quem ele fala, com quem ele anda. Eu sempre disse para o Gabriel, não gostei de fulano, não quero tudo fulano. E quando mãe vê mentira, né, Gabriel? Não é, né? Sempre, alguma vez eu me enganei, sempre estava certa. Porque Deus dá sabedoria para nós. Eu digo, eu boto, eu não quero tudo fulano. Não quero. Porque Deus mostra para nós. E eu estava naquele culto, irmãos, e eu, como é que eu vou falar isso dentro da igreja? Né? E eu não falei sobre o abuso, mas eu falei sobre uma jovem que estava depressiva e eu queria orar por ela. E a jovem não se levantou. Ela levantou e foi para a rua. Eu acho que ela ficou com medo. E aí depois do culto ela me chamou. Eu quero que tu ore por mim. Porque tudo que tu falou, e um pouco mais, porque eu não havia falado do abuso, né? Tem acontecido comigo. E a minha mãe, ela é evangélica. Ela está dentro da igreja e ela não enxerga, e ela não quer saber. E eu determinei que ia tirar a minha vida. E eu orei para aquela jovem. E aí depois, para agora, o Senhor abriu os olhos da mãe, né? E se separaram. E ela ficou uma bênção para a glória do Senhor. Ela foi embora. Então eu quero dizer para ti, você não é forte, você está falando. É forte, irmão. Mas presta atenção nos sinais do teu filho. Presta atenção de como teu filho tem andado. Eu sou uma mãe que, né, às vezes, vocês tentam esconder as coisas de mim, irmãos. Mas é de longe que eu vejo. Nós temos que ter essa sabedoria, irmãos. E é Deus que dá. É verdade ou mentira? 2 semanas nós não brigamos, por quê? Eu sabia que tinha uma coisa acontecendo e ela não veio me contar. E eu tirei no grito. Né? Conversamos, entendemos e Deus a vitória. Porque nós temos que estar dentro, irmãos. Nós temos que ver as brechas que o diabo está entrando. Deus está faltando visão no meio da igreja. Está faltando visão. Aleluia, para enxergar aquilo que o diabo tem trabalhado, os laços do diabo, aleluia. Muitas vezes estão sorrindo dentro da igreja, muitas vezes estão brincando, e lá no canto estão sofrendo, estão pensando que não há solução, tem que tirar a sua vida. Mas o Senhor me mandou aqui nesta noite como profeta, dizer para ti, te levanta, ora, peça visão, discernimento, sabedoria para ensinar o teu filho ao caminho que ele deve andar. Porque a palavra de Deus diz, ensina o caminho, o menino é o caminho que deve andar, para que mais tarde não se desvie dele. Aleluia. Se você ensinar, aí sim Deus vai cuidar. Se você exortar, aí sim ele não vai se desviar. Porque Deus vai estar no controle, aleluia. Porque Deus vai tomar a direção de tudo. E nesta noite, irmãos, eu quero dizer para ti, aleluia, que tu é especial para o teu pai, para tua mãe, sim, com certeza. Aleluia, ainda que eles não tenham coragem de falar para vocês. Vocês são especial. Vocês são joia rara para os pais de vocês. Eu digo isso porque eu sou mãe, meus filhos são tudo para mim. Né? Eu estou sempre dizendo para minha filha que ela é uma princesa linda, maravilhosa. Eu digo ou não digo, minha filha? E eu sempre digo para meu marido, nós temos que dizer isso para que não venha o primeiro vagabundo e diga isso e ela se ilude e acredita, irmãos. É verdade, sim. Nós temos que falar. Tu é maravilhosa, tu é linda, tu é uma bênção do Senhor Jesus. Mas eu falo que é chato também. Claro, eu falo os defeitos também, né? Mas a gente tem que falar, irmãos. Nós temos que falar com os nossos filhos essas coisas. Porque senão o diabo fala o contrário. Senão o diabo diz, tu é feia, tu não presta, tu é incompetente, nada dá certo, nada vai dar, porque tu é assim, tu nasceu pra nada. Ele vai falar.
E ele vai trabalhar, e ele vai tomar campo. Mas se você hoje colocar no teu coração, eu vou ser uma mãe diferente, eu vou ser um pai diferente, eu vou ensinar o meu filho, e eu vou mostrar o quanto eu amo. Aleluia. E não tratar um diferente do outro, né, irmãos? Claro, não tem como nós tratarmos igual, porque eles são diferentes, né? Uma vez aconteceu um fato quando o Gabriel era menor. Eu havia comprado um videogame, eu não me esqueço disso, você falou, né? Eu comprei um videogame para ele, e eu sempre tentei tratar eles igual, né? Para não ter, porque eu vim de um lar onde tinha os favoritos, sabe, irmãos? Tem aquele que, né? Não sabe, né? Até hoje tem um favorito, né? Mas eu dizia, eu não quero ter mais de um filho para não tratar diferente, eu quero um filho só. Porque será que eu vou conseguir amar os dois, já que a minha mãe não conseguiu? Aquilo me feria. Mas mesmo assim, sempre honrei minha mãe. Né? Mesmo apanhando muitas vezes por causa do outro, chorando, sempre honrei ela. E eu dizia que eu tenho um filho só. Porque talvez eu ia seguir minha mãe, amar todos. E hoje eu entendo que ela ama, mas do jeito dela, né? E aí depois, né, Deus abençoou, o Gabriel muito implorou pela mamania e Deus deu essa bênção, né? Então eu tinha muito medo de tratar ele diferente. E eu havia comprado um videogame para ele, né? São experiências. Talvez você pense, irmão, você está contando a história da minha tia. Não, estou te contando uma experiência que eu tive como mãe. Eu comprei para ele um videogame, e ela era pequenininha, então eu comprava os danoninhos para levar para a creche. E eu comprava um outro iogurte um pouquinho mais baratinho para ele. E eu disse assim, filho, tu come esse e não come esse, que esse é da creche. Por que tu ama mais a Emily? Chorou, porque tudo mais caro é pra querida. Ele fez um show, irmãos. Nunca vou me esquecer. E eu cheguei nele, botei ele sentadinho e disse, filho, senta aqui. Quanto é que tu acha que é uma bandeja de danoninho? Não sei, é tanto, falei. Quanto é que tu acha que é um videogame? Não faço ideia. É muito, muito, muito mais caro. E ele ficou me olhando. Então não mede isso para medir o meu amor por vocês. Vocês são igual. Eu amo os dois da mesma forma. Eu brigo com os dois da mesma forma. Aleluia. E ele entendeu. E desde aquele dia eu tenho certeza que ele viu que eu não trato diferente. Tanto que uma vez, um primo dele estava querendo botar conta. Não, o Jonathan, tá? Não, você não tá tanto o Jonathan, né? Um outro primo dele chegou e disse, porque a Emily é a queridinha. E ele pegou, não. E ele já tinha uns 18 anos, eu acho, né? Não vem falar besteira, porque a minha mãe nunca tratou nós diferente, nós somos igual. Então eu quero dizer pra ti nessa noite, se por um acaso tem a gente fala diferente um do outro, para ti de hoje começa a mudar. Começa a pedir para Deus te dar sabedoria. Começa a pedir para Deus te dar discernimento de como tu ensinar o teu filho, de como tu dar um exemplo para ele. Aleluia. Para que ele possa seguir. E eu acho lindo, irmãos, que o Gabriel, quando ele era criança, ele dizia que ele era músico, ele não ia pregar. Aleluia, eu dizia para ele, filho, a palavra de Deus é tudo. Filho, tem que ler. Filho, é a palavra. Sempre falei, não come na mão de ninguém. Eu dizia para ele, tu tem que não tem que acreditar no que os falam. Tu tem que ler a palavra. Sempre ensinei isso para ele. Aleluia, ele dizia, eu vou pregar. Eu sou músico, quero cantar. Porque eu não sei o que acontece, né, irmãos? Que músico não precisa ler a palavra, né? Não precisa. Não precisa ir pro céu também, será, né? Perdão, os músicos estão aí, né? Misericórdia. Mas enfim, e hoje, irmãos, ele lê a palavra. Ele prega a palavra com ousadia. E eu fico babando lá embaixo, olhando, de que coisa linda, Jesus. Valeu a pena brigar, valeu a pena perseguir, valeu a pena insistir. Muitas vezes eu brigava lá com o celular, vou orar, vale a Bíblia. Não sei se tu lembra, Gabriel, alguma vez. Eu puni ele ficava tantas horas sem a Bíblia, sem o celular, sem não ler um capítulo da Bíblia. Eu trago ele, irmãos. E não me arrependo, porque hoje ele é uma bênção. E vai continuar sendo uma bênção nas mãos do Senhor. E assim vai ser na tua casa. Assim vai ser na tua família. Se você está ouvindo a voz do Senhor. Se você está ouvindo a palavra do Senhor. Amém, irmãos? Eu disse que eu não ia me estender muito hoje, né? Porque eu tenho uma dinâmica para fazer. Eu quero chamar primeiramente o irmão Eduardo, né? Vamos lá. Ser corajoso, né? O irmão Eduardo e a Thalita. Tá onde a Thalita? Passa aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Ele vai estar falando algumas coisas e a Thalita vai estar ouvindo. E nós também, amém? Louvamos a Deus, irmãos, por esta palavra. E a gente que é pai,
gente tem uma visão totalmente diferente enquanto tu não é pai. Quando tu não é pai, tu mede o filho dos outros. Só que depois tu vai ser pai. Né? Então, só quem tem este privilégio, né? Sei que a maioria são jovens ainda, então está bem longe de pensar em namorar. Né? Bem longe disso. Né? Os jovens estão bem longe de pensar em namorar ainda, né? Então menina 12, 13, 14 anos aí, né? Está bem longe disso. Tá? E, irmãos, a Thalita, eu digo para ela, e os irmãos que a Luciane e o Rodrigo já trabalharam cuidando de jovens ou congregação na Alemanha sabem como é que é. Às vezes as perseguições vêm para os líderes por causa dos filhos. É por causa dos filhos. E eu sempre penso e digo que quem é filho de obreiro, neto de pastor, filho de pastor, filho de líder, carrega uma responsabilidade muito grande sobre os seus ombros. Porque vai ser medido não pela fase de jovem que está enfrentando, mas ele vai ser medido por ser filho de alguém que está na frente de um trabalho. E é assim que acontece. Só que a Thalita, poucos sabem do início, porque a Thalita, para mim, ela é um milagre que Deus nos deu. No início do meu namoro com a Valéria, a gente brigava demais. Não tem briga. Estava desviado, fora da igreja. Nós brigava direto. E eu disse, eu não quero ter filho, porque se um dia eu me separar, vai ficar um filho. Não pode descer. E nós estávamos numa oração, e o Senhor levantou minha mão em profecia e disse para mim, eu não sei se vocês dois estão preparados financeiramente e psicologicamente, mas desceu um anjo do lado da tua esposa, e o anjo entregou um presente para ela. E quando o anjo entregou um presente para ela, Deus me mostrou a irmã Valéria grávida, com a barriguinha bem grande, e vocês dois muito felizes, e tu fazia carinho na barriga da Valéria. Ele disse, em breve. E eu peguei e disse, chorei, se alegramos ali na hora, né? E eu disse para a Valéria, tu vai tomar remédio, porque é o seguinte, não quero filha, não. A gente não quer. Até Jesus, irmãos, entrar na nossa casa e eu voltar para os caminhos do Senhor. E passou algum tempo, a Valéria engravidou tomando remédio, porque ela não queria filho. E eu era tão paranoico, irmão, que ela tomava o remédio. Eu pedia para ela assim, abre a tua boca e levanta tua língua aí, que eu não sei se você está escondendo o remédio aí para eu cuspir depois. Quando eu deitava, eu dizia para ela, o remédio, eu não vou tomar hoje. Não, levanta, toma aqui o remedinho. Eu levantava e dava o remédio para tomar. Um mês depois, a gente descobriu que a Valéria estava com hemorragia e a Valéria estava grávida da Thalita. Já fazia uns 20 dias. E ela tomando remédio. E Deus, eu me lembrei na hora daquilo que Deus havia falado. E Deus hoje nos tem dado o privilégio de ser o pai da Thalita. E eu digo que ela é um milagre porque eu peguei a Thalita depois que ela nasceu. Eu peguei a Thalita praticamente morta no colo da Valéria. Ela desceu, ela estava engatinhando, ela pegou uma casquinha, a tampinha da cenoura, com a salada, e ela engoliu e engasgou. E quando
eu cheguei na frente da casa e encontrei a Valéria com a Thalita roxa, com a boca roxa, sem conseguir respirar. E o Senhor usou de bondade e nos devolveu ela. Então, vamos falar da Thalita, para mim, é um pouco difícil, porque além da gente ser líder da juventude, eu tenho que tentar separar, lidar com a juventude e lidar com a minha filha. Uma coisa é eu lidar com o filho dos irmãos, uma coisa é eu lidar com a Thalita. E eu sempre disse para ela: o dia que tu errar, eu sou o primeiro a te mostrar onde tu errou. Porque foi o pecado que cometeu o sacerdote Eli dentro da casa do Senhor. Viu seus 2 filhos, Ofni e Finéias, em pecado na porta do templo e não avisavam. O maior erro dos pais hoje que são crentes é tapar o sol com a peneira, irmão. É ver teu filho, a tua filha, dando mau testemunho, e você acha que está tudo bem. Eu disse para ela: se tu errar, eu sou o primeiro a te mostrar que tu está errado. Agora, se tu estiver certo, o pai vai contigo até debaixo da água. Eu quero falar só 5 qualidades da Thalita. Tá? Que primeiro, para mim, irmãos, ela é o meu orgulho. Porque por mais que a Thalita faça alguma coisa errada, porque é jovem, uma coisa que ela tem para mim é ser verdadeira. Ela não mente para mim. Eu disse para ela: minha filha, se tu quer ser abençoada por Deus, nunca minta para o pai e nem para a mãe. E se tu mentir, tu sabe que o pai ora e Deus vai mostrar. E ela sabe disso, não estou falando isso para me aparecer. Mas a Thalita, para mim, irmãos, ela é minha amiga. Ela é minha companheira. Ela é carinhosa. Ela é dedicada naquilo que ela faz. Ela é esforçada. Ela é esforçada naquilo que é colocado para ela fazer. Só que às vezes, irmãos, a gente que é pai lida com algumas situações, principalmente nesta fase, que é difícil. Por quê? Porque eu, Naniciane, também sou assim. Eu investigo o celular dela, cuido com quem ela fala, cuido das amigas. Esses dias eu vi umas mensagens e filha de obreiro, uns palavrão no telefone. Eu disse para ela: pode cortar fora, passa o telefone para mim, tira, não quero tomar junto. Não quero tomar junto. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente vai ter que prestar conta diante de Deus dos nossos filhos, porque são heranças dadas por Deus. E herança, irmãos, ninguém tira e ninguém toca. E um dia eu peguei no celular dela umas versinhas com um menino. Eu quase caí duro. E ela disse: pai, não tem nada demais. Está aqui o celular, pode olhar. Eu olhei, mas pai é ciumento, irmão. Pai é ciumento. E eu, irmão, já chutei o pau da barraca. Sabe? Já briguei. Falei algumas coisas que não devia. Fiquei 2 dias sem falar com ela. E fui orar. Mas daí tu tá de mal com o filho, a tua oração bate no teto e volta. Sabia, irmão? Que às vezes a gente não pede perdão para os filhos. Tu pode gastar o joelho orando e Deus não responde. Não é só com o irmão da igreja, é com os filhos. Então eu quero já pedir perdão para ela. Tá? E eu amo minha filha, amo o Isaac, que é outro milagre que Deus me deu. E às vezes ela briga de competir com o Isaac, dizendo assim: qual de nós dois, pai, tu ama mais?
por isso eu amo os dois igual. Só que eu digo para ela assim, ó, só que tu tem uma vantagem, tu é a primogênita. Daí ela se contenta. Tá? E o pai te ama. E o pai te pede perdão também se o pai às vezes falhou contigo. Porque às vezes a gente quer fazer o melhor e acaba errando, irmãos. Então o pai te pede perdão, tá bom? E se tu errar, eu sou o primeiro a te cobrar, tá bom?